Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que acompanha o Arco 43 Podcast. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, cole conosco, seja muito bem-vindo, porque hoje o tema, vou te falar real. Hoje a gente tem um tema que ele é muito importante para a gente entender um pouco como que funciona essa ideia da educação. Tem muita gente que acha que educação é só chegar lá e dar aula. Tudo bem que uma boa parte é isso mesmo, mas para chegar lá e dar aula, tem todo um background, tem todo um profundo, tem toda uma proposta por trás também, tem toda uma metodologia e o principal, é importante que o seu estudante, o aluno, aquele que está lá com a gente, se sinta bem também nesse processo. Quem aqui não passou por algum momento em que por não estar se sentindo legal, não estar conseguindo entender ou não estar num ambiente bacana, sentiu que alguma parte do processo educacional não foi prejudicado? Eu sinto isso e estava conversando esses dias sobre esse tema. E hoje, para bater esse papo junto conosco, está aqui ela, sentada à minha destra, aquela que cria ambientes agradáveis e acolhedores, Regiane Taveira. Seja muito bem-vinda, Rê. Pronto pro papo? Bora lá, né? Sempre pronta, não, né? A gente está sempre aprendendo Se um pouco aprontando. mais, e acho que você colocou muito bem aí essa coisa de chegar lá e só dar aula, não é? Quando a gente está aí há 30 e poucos anos na educação, a gente tem certeza absoluta que não é isso, que a gente tem que estar muito bem preparado, não é? E até porque a gente tem muitas crianças e adolescentes e jovens também, porque quando a gente pensa na universidade, que dependem da gente, né, para avançarem no seu processo de ensino e aprendizagem. E há muita coisa que a gente pode usar boa, mas eu vou parando por aqui, porque senão eu vou falar o programa inteiro e a gente tem um convidado, ó, já falei convidado, que vai nos ajudar bastante nesse assunto, não é, Keller? Sim. Hoje para bater esse papo, que é super importante, vai ajudar muito, principalmente você, professor, professora, que na sua escola está entendendo que é preciso tornar o ambiente um pouco mais bacana para o estudante. Junto conosco está aqui o Marcel Costa, que é engenheiro formado pela Poli aqui na USP, CEO da Integral Mind, com ampla experiência como docente em cursinhos para vestibulares e escolas de São Paulo. Ele é criador de uma metodologia chamada de engenharia educacional, que une a ideia da alta performance intelectual com a ideia do bem-estar emocional, por meio da tecnologia e de escuta ativa. Ou seja, dá para juntar esses dois mundos que a nossa cultura tem uma ideia de ser uma coisa distante. E não é isso. O Marcel está aqui para mostrar que está tudo muito bem ligado. Tudo bem contigo, Marcel? Pronto para esse papo? Tudo ótimo, maravilhoso. Perfeito, maravilhoso. Bem isso aí que você falou mesmo. Show de bola. Muito Obrigado legal. por ter vindo aqui, topar bater esse papo, que ele é importante e a gente tem muita dúvida nesse tema, viu, cara? Muita dúvida. Que bom. Então, vamos lá. Bora pro papo. A busca por resultados acadêmicos muitas e muitas vezes ignora um fator essencial, o bem-estar emocional dos estudantes. Mas, e se fosse possível unir a alta performance intelectual com ambientes mais saudáveis, acolhedores e emocionalmente seguros? E no episódio de hoje, do Arco 43, nós vamos conhecer a metodologia da Integral Mind, desenvolvida pelo Marcel Costa, que é engenheiro, e ele tem toda essa ideia, porque é uma proposta muito inovadora, de aplicar ferramentas como mapeamento cognitivo emocional, biometria de estresse, inteligência artificial, para diagnosticar e acompanhar o desempenho dos alunos em tempo real, sem deixar de lado o que realmente importa, a saúde emocional. A chamada engenharia educacional propõe uma reconfiguração do ambiente pedagógico, baseado em 3 pilares: segurança psicológica, resiliência emocional e tenacidade emocional. Então, vamos entender um pouquinho mais como que essa abordagem pode transformar a experiência de aprendizagem e ajudar estudantes a superar bloqueios, frustrações, desafios com mais autonomia e confiança. Então, bora lá, fique conosco que nós já começamos o papo. E aí, você já imaginou ter um assistente virtual para te ajudar na preparação das suas aulas? Sem precisar de mais aplicativos. Apresentamos o WhatsApp Educa, a solução de inteligência artificial no WhatsApp, que entende as suas necessidades como professor.
Com a Zap Educa, você planeja suas aulas 100% via WhatsApp, acessando rapidamente informações seguras, extraídas diretamente dos conteúdos dos livros da Editora do Brasil. Tá na hora de economizar tempo e facilitar o seu dia a dia com a Zap Educa. Acesse agora o site da Editora do Brasil e descubra essa inovação na palma da sua mão. Regiane Taveira, quero começar a conversa com você aqui, Rê. A gente já está na escola tem um tempo, né? E um dos nossos sonhos sempre foi a ideia de conseguir juntar, né? O autodesenvolvimento, né? Essa ideia de que, não, vamos estudar, vamos para cima, se embora, entender mais, resolver questões, resolver listas e por aí vai. E a ideia de também manter toda essa questão socioemocional, toda a questão da emoção mesmo do estudante lado a lado. Só que tudo o que eu aprendi, até o presente momento, diz que ou é um ou é outro. Como é que foi para você? Ai, Keller, você sabe o quanto que eu sou chata e já comentei aqui, né, em alguns episódios, o quanto que, né, primeiro professora dos anos iniciais, a gente é um pouco ali, né, a gente quer entender o porquê, por que que esse aluno não está aprendendo, já comentei aqui várias vezes, nunca um aluno para mim foi número, e é o que eu tento passar hoje nas formações em que eu desenvolvo, essa questão de entender como que esse aluno está se sentindo, até porque quem passa por isso, lembrando, né, quem tem aí mais de meio século como eu, nós passamos por uma educação tradicional. Ninguém queria saber quem era você. Você era um número. Meu número na chamada R, imagina, era sempre o último. 33, 34, eu era isso aí, né? Eu não era uma pessoa. E é bem legal hoje eu olhar para tudo isso e ver o quanto que nós já avançamos. Eu, ultimamente, não tenho visto as escolas chamar aluno por número, tá? Eu acho que já avançamos bastante, não é? Mas este olhar, Kelly, da gente compreender quem é esse aluno e a diversidade que a gente tem ali de ritmos de aprendizagem, não é? Os que vão mais devagar, os que são médios, os que vão com todo mundo. Quem é o Keller? Como é que o Keller está hoje? Um professor dos anos iniciais, eu falo que eu tenho esse privilégio de você estar com seu aluno todos os dias, em todo o tempo que você, né? Diferente do ensino médio, dos anos anos finais, que eu sei que é mais difícil, não é? Mas nós temos esse privilégio de olhar para o aluno e saber como ele está. Eu hoje, como diretora de escola, com 500 alunos, na escola pública, todo mundo, né, já conhece aqui no estado de São Paulo, na periferia da cidade de São Paulo, a gente consegue olhar para uma criança e saber que ela não está bem. Então, esta é uma coisa que não dá para passar mais despercebido. O aluno mal entrou na sala, já está brigando, já está xingando, mas qual é o motivo? Quando você senta com este aluno para conversar, tem um motivo. Então, eu acho que se a gente começa, e eu gosto de bater nessa teclinha, na educação infantil, aí vem para a gente, que são os anos iniciais, se a gente cria esse ritmo com essa criança, de perguntar como ele está, por que que ele está daquele jeito, ele vai ter coragem de falar, porque isso também é uma coisa importante. Ele vai perdendo, né? Se eu estiver errada, vocês me corrijam, por favor, eles vão perdendo esta coisa de ter coragem de falar. Porque vai chegar um momento que é tanto conteúdo, tanta coisa, que o professor fala, não é hora disso, né? Às vezes ele levanta a mão e ele não quer nem perguntar. Olha, é uma coisa tão... E a gente vê muito isso. Então, eu acho que hoje, século XXI, não tem como a gente dissociar de jeito nenhum, né? O processo de ensino e aprendizagem, ele é integral. Eu estou formando pessoas em todos os âmbitos da vida dela e ela vai ter que usar as competências socioemocionais, né? Ela vai ter que ter coragem de falar, a gente tem que estar muito pronto para escutar. Então, é fácil? Não. Você falou ali, esse rolê é difícil pra caramba, né? Mas a gente tem que estar preparado e não parar, eu falo isso o tempo inteiro, né? De primeiro, entender como este aluno aprende. Quem é o Keller? Quem é o Marcel? Como ele aprende? Onde eu vou intervir? Porque as pessoas são diferentes e isso que é ótimo, né? Porque você vai ali o tempo inteiro também
também se desenvolvendo como docente, Sim. porque você está aprendendo todos os dias, justamente porque você não tem pessoas iguais, e você tem que pensar que você tem que olhar para esse ser como um ser, né? Cheio de vontades, de raiva, de emoção, enfim. Não sei se eu falei demais, mas né, esse olhar do todo, né? Mas ser Não, para mim específico foi. quando precisa. Sim, sim, não, para mim foi perfeito porque dá um panorama, assim, de como a gente, muitas vezes, a gente trata o estudante, né, como que a gente lida com o estudante. E aí agora eu quero puxar o Marcel, porque assim, Marcel, a ideia de que nós vamos conseguir desenvolver melhor, essa ideia de um autodesenvolvimento, né, de uma alta capacidade dos estudantes, dele conseguir ir para cima, de a gente conseguir cobrar numa medida certa, ou de quem que eu posso cobrar um pouquinho mais, ou quando que eu cobro um pouco menos, e a ideia de não perder de vista em momento nenhum a ideia de um bem-estar emocional é algo que, para mim, não vou falar que é um santo grau da educação, mas é algo que vai mudar muito uma sala de aula. Muda muito. Porque às vezes você até consegue um rendimento, mas ao custo de quê? A gente sabe que muitas vezes os estudantes estão bem pesados. A gente está no Brasil, que é tido como né, um recorde de ansiedade muitas vezes. Então a ideia de melhorar também a qualidade de vida e o ensino do estudante é algo que é fantástico. Então a minha primeira pergunta para você, meu querido, é o que, que é essa metodologia da engenharia educacional que você desenvolveu, que você trabalha tanto com ela, e o que, que ela tem assim que ajuda o professor a ir para esse caminho, o estudante a ir para esse caminho também? Tá. Acho que eu vou contar um pouquinho da minha história para fazer sentido, depois Por como que favor. chegou nessa metodologia, né? Porque senão fica meio solto o negócio. Eu fui, antes de fazer engenharia, eu fiz história, fiz química e fiz matemática na USP. Então, eu fiquei bastante tempo na faculdade e eu fiquei todo esse tempo, desde 1997 para cá, dando aula, mas a maior parte individual, né? Aí depois eu dei aula em colégio, dei aula em cursinho, fui diretor de cursinho, diretor de colégio, enfim, passei por todas as etapas e cargos possíveis dentro da educação, mas eu sempre mantive alunos particulares que eu via que aquilo tinha eu conseguia ter uma aderência com o aluno individual que eu não conseguia necessariamente ter com a sala de aula, ou por interferência da própria escola, ou por conta da turma em si. Eu precisava isolar fatores para conseguir entender como o aluno aprende, né? E ali no individual eu eliminava uma série de fatores para poder realmente entender o que acontece com o aluno, que se eu conseguir entender o que acontece com um, eu consigo entender o que acontece com todos, né? E aí, a partir de então, faz mais de 30 anos que eu faço isso e eu consegui chegar em algumas conclusões que são meio óbvias, né? Que são coisas que eu acho que todo professor sabe, né? Um professor que realmente está na sala de aula ali, que gosta da sua turma, que gosta do que faz, que realmente se importa com o aluno, ele sabe que o aluno, ele é mais do que um aluno. Ele é uma pessoa que está ali, que realmente está tentando se esforçar para conseguir aprender aquele conteúdo, para se engajar com aquilo que está sendo feito, para ter feedback, né? E a escola também não é exatamente culpada, mas a escola faz o que pode, né? Ela basicamente coloca os alunos lá e ela entrega a parte que ela consegue, que é dar a aula, ou o professor dar a atenção que ele consegue ali, mas é tudo muito escasso, na minha opinião, né? O professor tem pouco tempo, pouca liberdade de fazer as coisas, os alunos têm muitas necessidades, a escola tem muitas necessidades, né? Então não tem exatamente um culpado na história, mas o que tem é um absurdo, uma absurda falta de aproveitamento frente ao que é possível, né? Que é isso que eu descobri, né? Então a minha sacada foi ir atrás de, falei, bom, então vamos ver o que é possível fazer. Esquece todo o resto, vamos ver o que é possível. E aí o que eu entendi? Eu entendi nas aulas particulares, que depois evoluiu para a metodologia inteira, evoluiu para um reforço escolar, a escola que eu tenho hoje, que é Integral Mind, que chama Integral Mind exatamente pelo que a Regiane falou, de integralizar a pessoa junto com o estudo e com tudo mais, né, que é o que faz sentido. Então, não é exatamente uma solução nova, mas é um estudo paulatinamente feito no sentido de determinar quais são os fatores que realmente fazem diferença para que o aprendizado aconteça, né, e o que otimiza esse aprendizado, né? Então, de um jeito simples, assim, se fosse colocar, seria mais ou menos parecido, não fica muito como se fosse assim, ou eu estudo intelectualmente, ou eu cuido do bem-estar emocional do aluno. Isso é como é hoje, a visão que se tem hoje, né? Mas o que eu vejo é mais como se eu tivesse salgando comida. Eu vou fazer um prato e eu vou usar sal. Se eu usar pouco sal, fica ruim. Se eu usar muito, também. Tem um tanto certo de cada coisa que tem que ser feita, e esse equilíbrio é o que traz a coisa que é sublime,
que nesse caso que a gente está falando é o aprendizado, né? E as crianças, elas são bem simples, ela não é uma coisa, não é uma coisa de outro planeta, nem nada, né? Então, por mais que são várias diferentes necessidades ou situações ou circunstâncias, todo mundo, quando está feliz, faz as coisas melhor. Todo mundo, quando está com medo, fica mais receoso de fazer as coisas, né? O aproveitamento é melhor quando a criança está tranquila, por exemplo. Então, tem algumas coisas que elas são padrão, e foi esse estudo que eu fiz na engenharia educacional, de entender qual que é a metodologia que seria, quais são as variáveis, quais são os fatores e quais são os elementos que tem que ser, que entram em jogo para garantir ou para mostrar que uma educação pode ser feita de uma certa forma ou outra, né? E como eu tive a carreira inteira, uma vida inteira, basicamente, feito atrás desse estudo, eu acabei conseguindo um desenvolvimento bem legal e consegui um resultado bem legal, né? Que, inclusive, é por isso que eu estou aqui, para poder divulgar isso e falar, ó, gente, dá para fazer isso aí, né? E aí a gente vê o que é que faz e como pode adaptar esse tipo de coisa em diferentes cenários, né? No meu cenário lá, a escola inteira individual, né? Então, isso, para ser transportado para a sala de aula, por exemplo, precisaria de uma certa adaptação. Mas é basicamente um equilíbrio entre o aluno estar bem e criar um ambiente onde ele esteja bem. A partir desse ambiente onde ele esteja bem, ter um guia, um tutor, que é o professor, tem que ser o professor, é óbvio, né? E esse professor servir como uma ponte de ligação, como a mãe é com o bebê, que vira uma coisa, é uma osmose entre os dois, um vínculo muito poderoso entre os dois. Educacionalmente, esse mesmo funcionamento ser transportado para o professor em sala de aula, uma vez que o aluno se sente num ambiente seguro, e através desse vínculo, ser trazido e ensinado os conteúdos que acaba tendo um aproveitamento muito maior, né? E esse aproveitamento acaba acontecendo de um jeito simples, porque o aluno interessado e querendo fazer, ele bota toda a força dele, toda a garra dele, todo o pique dele para fazer uma coisa acontecer, o que não acontece na média nas escolas em geral, né? O aluno, ele não vê meio que a hora de sair dali, estão tendo que proibir celular em sala de aula, porque o cara quer ver outra coisa e tudo mais. Então, tem alguma coisa mais interessante para fazer do que ele aprender, né? E aí, se eu consigo contextualizar que o aprendizado dele é para o bem dele, que está sendo feito para ele, não tem nenhuma outra pessoa ganhando nada com aquilo, e ele entende aquilo, a criança entende aquilo como uma mãe que está se preocupando com ele, que quer o melhor para ele, ele vai fazer a parte dele para fazer o que tem de bom, né? Então, a engenharia educacional é basicamente esse treino nesse ambiente laboratorial, vamos dizer assim, que foi minha carreira individual, né? Para poder entender como funcionam os mecanismos e, a partir deles, criar sistemas e treinamentos de professores para que possa se maximizar o aproveitamento escolar, né? E esse aproveitamento escolar acaba sendo muito mais alto intelectualmente, inclusive. Então, eu vejo que na realidade não existe uma correlação entre o fato de eu estar sendo, por exemplo, cuidadoso com o aluno e isso diminuir o desempenho dele. Eu tenho que forçar o cara para ele ir melhor, né? Se forçar o cara, funciona até certa parte. Depois ele começa só chover no molhado, entendeu? A mesma coisa que uma chave não está abrindo a fechadura direita, você começa a forçar, fala, filho, não é por aí que funciona, né? Então, é o cuidado de olhar e falar, não, vamos ver sua chave aqui, traz ela aqui, vamos ver o que é que está acontecendo aqui, olha a fechadura, olha a chave, olha aqui, ó, vamos ralar aqui, rala aqui um pouquinho, colocou, pum, abriu. É uma coisa bem mais simples do que parece. Então, é que nem você falou mesmo, é um santo grau da educação, né? E que é muito mais simples do que parece, né? E essa é a experiência que eu tive aqui com a engenharia educacional. Nossa, que bacana, porque realmente eu vejo muito nas escolas, principalmente quando você pensa nas escolas públicas isso acontece também, mas nas escolas privadas, terceira série do ensino médio, por exemplo, é bem assim, é muito corrido as coisas, né? A gente não consegue acompanhar tanto o estudante muitas vezes, e eu fico meio nessa, falou, será que a gente não tá faltando aqui na pessoa, né? Mas existe muito essa ideia de que se você foca muito no indivíduo, como ele tá se sentindo, ou no tempo para conversar mesmo, esse tempo de qualidade humana, se você foca nisso, está perdendo em conteúdo. E no ensino médio, eu acho que isso acaba sendo parcialmente verdade, porque a gente não tem muito tempo mesmo como estudante, né? Como a Regiane mesmo puxou. No caso dela, ela está numa escola de anos iniciais, né? Então o professor fica bastante tempo com o estudante, dá para conhecer. Agora, os estudantes que eu dou aula, por exemplo, no ensino médio, eu tenho 50 minutos, 2 vezes na semana, né, para entrar em contato com eles. E nem sempre eu consigo trocar essa figurinha com os meus colegas, sabe? Então a ideia de ter talvez um tutor, alguém que é responsável por um grupo de alunos, ou por alguém que possa falar, olha, isso aqui é mais fácil assim, dá para você fazer tal coisa, tá passando por isso. É um toque bem humano e que eu acho que faz a diferença mesmo no resultado de longo prazo, né? Eu tô entendendo um pouco da proposta, né,
quando eu falo assim com você, Marcelo, só para saber. Exatamente isso, exatamente isso. Eu vejo que, apesar de eu ter montado isso em um ambiente individual, onde eu estudei e desenvolvi essa técnica da engenharia educacional em um ambiente individual, eu apliquei ela em sala de aula com turmas, então tanto em colégio de ensino médio quanto em cursinho, né? E o que eu notei é que não faz tanta diferença assim o ser individual ou não. Porque quando eu falo, por exemplo, do ensino individual, o cara vai falar, óbvio que ensino individual, se eu tiver um aluno só, nossa, eu faço lá o que eu quiser, que nossa, o cara vai virar um gênio. É claro que tem esse fator, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que não necessariamente isso não pode acontecer também numa sala de aula maior. Né? Então, por exemplo, eu dei aula para um colégio pequeno, que eu escolhi a dedo, né, há bastante tempo atrás, na verdade, há mais de 15 anos atrás, que eu escolhi a dedo para aplicar a engenharia educacional nesse colégio. Eu falei com o diretor, inclusive, falei, estou entrando para fazer isso, posso? Ele, pode. Aí fiquei do primeiro, segundo, terceiro ano acompanhando uma turma, né, dei aula para 3 anos e tal, e dessa turma, a primeira coisa que eu fiz foi criar uma relação com eles, onde eles paravam realmente para me ouvir. Legal. Então, da hora que eu entrava na sala de aula, até a hora que eu saía da sala de aula, os caras paravam para prestar atenção no que eu estava falando. Ficava, às vezes, meio com medo, meio com respeito, meio na dúvida, meio achando engraçado, meio... Mas, assim, da hora que eu entrava até a hora que eu saía, não tinha outra coisa a não ser o que eu estava falando ali com eles, né? Então, que aquele talento que o professor tem de chamar a atenção do aluno e tal, isso é um fator, dá para ser estudado, dá para ser replicado, dá para ser treinado, dá para ensinar o professor a fazer isso, né? E aí, a hora que eu conseguia a atenção dos alunos ali, mesmo com 50 minutos ali, que é o tempo que eu tinha, dava para fazer os caras ficarem fazendo coisa que eles ficavam a semana inteira pensando até a próxima aula, né? Então eu acabava assim, a minha aula daí, eu dava 2 aulas de física e 2 de química para esse ensino médio por semana, era super pouco, assim, né? Mas assim, os meninos pensavam mais em mim do que eles pensavam em todas as outras matérias inteiras, entendeu? Porque todas as reclamações eram de mim, todos os elogios eram de mim, todas as vontades de fazer eram de mim, tudo que eles queriam fugir era de mim, mas assim, eu ocupava um espaço, sabe, na cabeça da turma, assim, né? Que fazia com que eles tivessem uma motivação extra e dessem mais deles mesmos ali. Né? E esse fator de dar mais deles mesmos ali, eu criei numa sala de aula ali com uma relação individual que foi criada com eles ali, entendendo a linguagem deles, entendendo também os limites do que eles tinham que fazer, mostrando, falou, filho, eu que mando aqui, isso aqui é importante e vamos fazer o que eu tô falando, né? É claro que é uma coisa que tem que ser criada primeiro, né? Então não estou falando que é uma coisa mágica que chega assim. Tanto que na Integral Mind, por exemplo, no primeiro, segundo mês que o aluno entra, a gente só vai fazendo esse setup dessa criação desse ambiente, que é essa segurança emocional que está falando aí na descrição da engenharia educacional. Criar um ambiente seguro para que eu possa, a partir dali, vamos começar a conversar, né? Aí a hora que o cara sente que, não, beleza, é isso aí, tá? Então, assim, não tem como fugir, você tá aqui na minha frente, é com você que eu tenho que falar. Então tá bom, vai, o que você vai falar? Aí eu falava as coisas, até aqueles caras que não estudavam nada, o cara não estudava nada, mas ele se esforçava, saca? O cara dava o gás ali, entendeu? Ele sentava com o cara nerd e o cara nerd explicava para ele, porque dava um jeito de todo mundo ganhar nota se ajudava e perder nota se não se ajuda. Então, sabe, montar o setup da sala de aula de um jeito que faz os caras engajarem com o que eles estão fazendo ali. Que pode ser 50 minutos passando, correndo no relógio, ou pode ser 50 minutos que traz uma densidade de experiência para o aluno que está ali, né? E essa densidade de experiência é a sacada da engenharia educacional, de conseguir colocar o aluno para experimentar a matéria ou o que está sendo feito, através, obviamente, da relação competente com o professor, de um jeito onde ele aprofunde aquilo que está sendo visto, inclusive guarde por mais tempo, né? Então, nesse sentido, eu consegui aproveitar o tempo de forma que o cara aprenda mais no mesmo tempo, né? E evite esse desperdício, que foi a primeira coisa que eu falei lá atrás. Muito bom, muito bom. Eu quero te ouvir também, Rê, porque tem algumas coisas aqui que eu acho que a gente perde nos anos finais no ensino médio, mas que está presente, por exemplo, nos anos iniciais. A ideia de duplas produtivas, a ideia de trabalhar junto, né? Aquele que tem mais dificuldade com alguém que vai, a relação com o estudante. Acho que você coloca muito bem, Keller, essa questão do tempo, não é? Eu Uhum. sei o quanto é difícil essa questão de uma aula, 2 aulas, mas o Marcel traz uma coisa que eu ouvi de um professor numa formação outro dia, e é real. Ele falou, Rê, não adianta ficar 5 horas e ser o mesmo do mesmo. Então, tudo tem que ter muita qualidade. Até nós que trabalhamos lá nos anos Sim. iniciais, temos que ter o cuidado desse aluno não ficar 5 horas e meia na escola sem produzir.
né? E isso é muito, a gente tem que pensar muito nisso, né? Quando você fala de anos iniciais, porque o mais tempo ele tem que ser de muita qualidade, né? E também a atenção dessa criança foge rapidamente, porque ele tem mais tempo com a mesma pessoa, tem hora que ele não está a fim de ouvir, e isso nós adultos também somos assim, não é? Então, olha o quanto que há especificidades nos anos iniciais também, né? Porque enquanto o Marcelo estava falando, eu fui pensando justamente, fui até colocando aqui, né, o quanto que hoje a gente tem muitos desafios na educação. Uma delas é o tempo, é a atenção deste aluno, né? Você prender a atenção de um aluno não é uma coisa fácil, né? E aí traz a questão motivação. Então, mesmo em 50 minutos ou em 5 horas e meia, eu tenho que pensar em tudo isso, na motivação, como é que eu vou trabalhar com esse aluno, né? Eles aliás, eu vejo muito hoje, eles são pequenos, eles têm que compreender por que eles estão aprendendo determinada coisa, gente. Eles são muito espertos, né? Parece que, não, eles são muito espertos. Olha, você está aprendendo isso aqui por causa disso, né? Parece que é uma coisa tola, mas não é, porque também motiva, né? E essa questão da gente também, o professor tem que entender o ritmo da sala, quem é quem, porque senão desanda tudo. Não tem como. Não posso colocar tudo no mesmo saco e dar a mesma coisa. Já era isso, não tem como. Por isso, sempre bato na teclinha. Sei que não é possível fazer em todas as aulas, mas as metodologias ativas estão aí para serem usadas, né? A gente entender, compreender e usá-las, né? E aí vem a questão, e dá para fazer, né? Não dá para, óbvio, você usar o tempo inteiro, mas a gente tem que ter planejamento personalizado, principalmente lá com os pequenos, que é o que eu falei, se você dá uma boa estrutura, e a gente discute muito isso aqui, né, Kelly? Se você dá uma boa estrutura, ele vai chegar diferente no 6º ano, não é? Ele vai ter ali todo né, o que ele precisava aprender, ele foi aprendendo. Então, a gente tem que ter esse olhar o tempo inteiro. E a questão, né, de como esse aluno está, que a gente já comentou aqui, não dá mais para a gente dissociar isso. E aí vem um dos maiores desafios que eu brinco, né? O conseguir inspirar. Né? Como que eu faço isso? Gente, não é fácil. Há muitas coisas que esse aluno quer fazer. Por isso que acho que o Marcel trouxe essa questão, né? Tem lá fora o celular, tem um monte de coisa na casa dele que está melhor que a escola. Então, gente, a escola tem que ser de qualidade, sim. E para isso a gente tem que estar muito bem formado, preparado. Regiane, isso é fácil? Não, gente, não é fácil. Mas aí eu bato na teclinha que não é impossível. Ela Perfeito. tem que ser o melhor lugar. Essa escola tem que ter identidade, não é? Marcel tem uma realidade que ele já passou por vários lugares e hoje ele está numa escola que ele tem todo o planejamento e organização dela. A gente tem um planejamento e organização de uma secretaria, tem toda uma organização, mas a sua escola pode ter identidade. Marcel, Tem quando espaço, né? traz isso, quando traz a questão do tutor, gente, o tutor, né? Tenho estudado muito essa questão porque minha escola vai virar PEI, escola de período integral, então o quanto que é importante o tutor, né? Mesmo sendo escola pública, dá para fazer, né? É o que eu falo, são avanços de formiguinha, mas são avanços importantíssimos, né? Há diversos vídeos aí, é só procurar da rede pública, dos alunos falando da questão do tutor, de como como é que fala? A relação com o tutor virou uma relação muito familiar, né? De depois o aluno escolher para ser padrinho de casamento, enfim, né? Você fala, ai, Regiane, gente, porque é uma relação diferente, ela precisa ser, não é? Porque esse aluno tem que ter confiança em você. Então, a questão do tutor eu acho super, mas super relevante. Perfeito, perfeito. Eu gostei muito da tua fala, Rê, também, e tem uma outra questão que eu quero recuperar da tua fala também, Marcel, porque, assim, a gente está num mundo hoje que a gente está usando tecnologia, né? A realidade das escolas, a tecnologia veio, pós-pandemia e por aí vai, só que na sua fala eu vejo muito uma centralidade na figura do professor ainda, né? Aquela ideia de que, sim, a tecnologia está aqui para trabalhar, mas o professor, é a partir dele que vai vir essa densidade da experiência, é a partir dele que você vai ter
um foco de relação, porque a relação ela surge entre pessoas, né? Então, muito legal uma plataforma, muito legal esse trabalho, mas é preciso aquela presença do professor. Então, eu queria puxar com você um pouquinho sobre esse ponto. Qual que é o papel do professor na tua visão e também quais foram os desafios que você viu com os estudantes, assim, e como que a figura do professor ajudou também a superar uma boa instrução do professor também, né? Porque o professor também tem que querer, tem que estar afim, tem que ter Uhum. técnica, como você mesmo falou, para estar ali presente. E eu achei muito legal a ideia de que você estava lá ocupando uma presença na cabeça do estudante, Uhum. né? Tava ali junto com ele, porque realmente, o mundo de fora tem muita coisa interessante. Então, se puder me ajudar a entender um pouquinho mais esses pontos, acho que seria bem legal. Legal, tá. Eu acho que o ponto central eu centralizei a questão toda em cima do professor, porque meio que é isso mesmo. Meio que o professor é o agente que está trazendo a educação para aquela criança naquele cenário, naquela circunstância. Uhum, Ele é o responsável por fazer acontecer aquela educação, né? No modelo tradicional, não se leva em conta, por exemplo, se o aluno está se sentindo bem ou não, né? Se o aluno está conseguindo aprender ou não, o que é que faz realmente a diferença entre um aluno que vai rápido e o outro que vai devagar. Tem um monte de teoria, mas na prática mesmo, não é uma coisa que está se levando em conta na sala de aula, ali no chão de fábrica, ali na hora. Né? E o professor, o que ele faz? Ele se vira com o que ele tem. Né? Ele se vira com a intuição dele, ele se vira com a boa intenção dele, com a capacitação, com a formação dele, ele faz o melhor que ele pode ali. Né? E dentro disso, por exemplo, os professores que vão ficando bons professores são aqueles que vão percebendo que precisa ter confiança entre o aluno e o professor, né? sim. O aluno está ali numa posição onde ele entende você, sendo professor, como um adulto que é responsável e é um modelo de pessoa a ser seguido, ou ao mínimo ser escutado e ser respeitado, né? E isso já é suficiente para conseguir estabelecer uma relação onde, dentro do que é o adequado naquele contexto de sala de aula, a gente passar para ele o que ele precisa, falar, olha, então eu estou aqui por uma razão, você está aqui por uma razão, isso aqui é para o seu bem, então vamos colocar essa coisa para o seu bem aqui, vamos contextualizar o que você está fazendo aqui, que é o que a Regiane falou, que é super simples, né? E é fundamental, porque a hora que faz isso, o aluno sabe por que ele está lá. Né? De outra maneira, senão ele acha, imagina você está numa fila de um negócio, que é chata, tá na calor, você não queria estar ali e você não sabe para que é aquela fila. Aí o negócio fica osso, entendeu? Agora, se você explica pro cara que é uma fila, que é uma coisa que é do interesse dele, já muda de figura. Vai continuar calor, vai continuar fila, vai ter coisa que é chata. Sim, né? A gente pode até tentar amenizar a coisa, mas assim, a gente não precisa fazer virar tudo um mar de rosas, né? A dificuldade vai fazer parte, inclusive, né? Mas eu dando contexto para poder haver uma ligação entre o que o aluno está fazendo ali com o que a gente está fazendo ali, é o começo de botar as coisas em ordem no final, né? Então, que nem Perfeito. a Regiane também falou, ela falou assim, eu insisto que não é impossível. Não só não é impossível, como também não é tão difícil assim. Uma vez que a gente consegue falar de verdade ali com o aluno, né, e conseguir estabelecer uma relação com a classe, com o individual, seja qual for, né, mas estabelecer uma relação do tipo, olha, estamos fazendo o melhor que dá com o que tem. Vamos começar por aí, né? E segundo, você faz a sua parte. Que tal? Vamos fazer junto? Desde os 3 anos de idade até os 20, eles estão entendendo na minha experiência, entendeu? E os caras ouvem, eles entendem, eles sabem. Claro que tem que adequar a linguagem para cada um, sim. Tem que colocar isso de uma forma que seja o adequado dentro de cada contexto, se é sala de aula, se é grande, se é cursinho, se é escola pública, claro. Mas, assim, o essencial é conseguir criar uma comunicação entre o que está aprendendo e o que está ensinando para que aquela coisa aconteça em conjunto ali. Né? E aí, a hora que acontece isso, eles começam a botar a força deles a favor do negócio, em vez de botar contra. Que é o que muitos professores têm dificuldade em sala de aula. Eles ficam lutando contra a sala. A Sim. sala querendo fazer bagunça, querendo fazer um monte de coisa, vira uma confusão, que é o terror de todos os professores, e o professor tentando remar contra aquela corrente ali. Né? E quando, na verdade, ele é o responsável por fazer aquela corrente andar na direção que ele está dirigindo. Ele é um diretor daquela força. Né? Então, sim, o professor é o papel central desse contexto. Né? E aí tem todas as outras ferramentas, suportes. E, por exemplo, a gente usa inteligência artificial na Integral Mind. Né? As aulas elas são todas individuais. Os professores eles são únicos, então o aluno ele só tem um professor, ele não tem vários professores. Exatamente por causa desse setup que foi feito, foi fabricado, a gente não quer perder esse setup emocional. Então, de uma vez que aquele vínculo foi estabelecido, o aprendizado dele fica muito rápido. Né? Só que o professor ele só
não dá para ele ser formado em 12 matérias ao mesmo tempo, não tem formação em 12 matérias, 12 faculdades para o cara fazer. Então, o que a gente faz? A gente pega algumas faculdades, algumas formações, são bem variadas, inclusive, mas ensina ele até essa competência de criar esse vínculo e conseguir usar as ferramentas adicionais para passar as outras matérias de acordo com a competência, com a capacidade do aluno. Por exemplo, a gente usa a inteligência artificial lá para poder dar suporte para o professor e para o aluno, até por conta dessa variação de quantidade de matérias, etc. e tal. Mas como ali a ideia é fazer o aluno fazer o melhor que ele pode no menor tempo possível, com a maior qualidade possível, isso já cada aluno vai ter o que é o melhor que ele consegue fazer. Por exemplo, tem aluno que consegue estudar 4 horas por dia, tem aluno que estuda 12. Uou. E eu posso até fazer o cara de 4 horas estudar 12, mas eu vou precisar de um tempo para fazer. Ou seja, não tem milagre, né? Então, dentro de cada situação que a gente pega, a gente vai tentar fazer o melhor daquilo lá. E aí, o professor é o responsável por fazer aquilo acontecer e tem as ferramentas para poder dar suporte com as outras matérias, para poder dar suporte de plantão, dar suporte de correção de redação, de análise de background, inclusive até o número de estresses que ele passou durante a prova. A gente faz até a contagem de estresse que o cara passou durante uma prova do Enem, por exemplo. Isso vai para a inteligência artificial, depois ele vai vendo essa melhora, enfim. Então, tem todo um ferramental de suporte, mas, no final, é o professor que é central, né? Então, acho que esse é o ponto da minha fala, entendeu? Não, perfeito, perfeito. Gostei muito, inclusive, de entender como que a inteligência artificial está sendo trabalhada, porque ainda é um terror pro professor, sabe? Tem muito professor que tem a desconfiança de que uma substituição possa acontecer em algum momento, Não, e eu acho muito legal que na tua fala deixa bem claro que de jeito nenhum, né? não, mas Usar a Do favor, indivíduo né? tá ali presente. E também tem muito professor que às vezes ou não usa, ou se afasta 100% desse tipo de processo, ou terceiriza demais o processo para a inteligência artificial também. Então, encontrar esse equilíbrio, de novo, ele é particular, ele é pessoal, ele depende da situação, mas ele é um alvo importante. Eu tô gostando muito que muito do que você fala é esse alvo, né? E aí você vai adaptar conforme aquilo que for necessário, aquela realidade, o estudante, a sala de aula, se é 1, se é 10, se é 20, o que que você pode fazer para analisar isso. Certo, Rê? É esse processo de adaptação, de personalizar, de compreender, porque se a gente, acho que a gente já colocou isso aqui, né, durante toda a conversa, as pessoas são diferentes. Então, como o Marcel traz, um aprende 4, estuda 4, outro 12, isso é possível, né? Mas eu tenho que conhecer aquele ser. Ninguém é igual a ninguém, não é? E aí é o que eu falei, ainda bem, né? Quando eu brinco da questão do número, de chamar pelo nome, é justamente para esse olhar, não é? Porque ainda bem que a gente hoje vê o aluno como uma pessoa, como um ser, não é? Que a gente tem que contribuir no processo de ensino e aprendizagem dele. E para isso, a gente também precisa avançar com o nosso, senão a gente não consegue. Perfeito. E eu também tenho um outro ponto, que inclusive, aguarde, viu, você que está ouvindo a gente aqui, querido professor, querida professora, que em algum momento eu acho que vai virar um tema de programa para que o Regiane Taveira e eu possa discutir e conversar um pouquinho mais. Mas um pouco dessa postura que o Marcelo está apresentando também vai muito de encontro a um relatório que saiu da OCDE recentemente. A OCDE, para quem não conhece, é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né? Que falou sobre o tempo perdido em sala de aula, sabe? O tempo que se perde. Isso a nível mundial, mas no Brasil esse tempo perdido é de aproximadamente 20 a 21, 22% do período da aula. Então, assim, você já não tem muito tempo. Você entra na sala, você ainda perde esse período por diversos motivos. Pode ser tarefa administrativa no momento que não deveria existir, pode ser indisciplina, que é o grande medo, a grande questão do professor também, que vai muito da questão relacional, inclusive. E isso é um problema, porque você está perdendo essa aula. É um tempo que o aluno não consegue, você tenta pegar a atenção e depois disso você consegue reter por mais uns 15 só. Então, todo aquele período de aula que você tem, ele se esvai, acaba que você aproveita metade, num dia de sorte ainda, né? Num dia que você conseguiu, você só aproveita metade. Isso é um tempo que se vai. Marcelo, eu queria puxar mais uma pergunta que vai ter a ver. A gente falou bastante do desenvolvimento, né, intelectual, como é que a gente pode ajudar a desenvolver, a trabalhar e o trabalho do professor. Eu queria te perguntar sobre a questão desse mapeamento cognitivo emocional que você relata que tem dentro do processo. A ideia de uma biometria de estresse também, eu acho que é uma coisa bem legal para a gente tentar entender um pouco mais das ferramentas que você propõe, que você apresenta e que você utiliza também na Integral Mind, né?
Bom, deixa eu contar um pouco como é que funciona a rotina no Integralmente, porque ela é bem diferente, né? Então, que nem eu estava falando, por exemplo, a gente pega um aluno que consegue, vou pegar 2 casos, porque são, assim, são vários, então não dá nem para citar tudo, mas pegar 2 casos médios. Um aluno que gosta de jogar futebol, não gosta de estudar, ele chega lá e ele consegue estudar 4 horas por dia num cursinho, né? Que a gente atende desde o 6º ano até a faculdade, inclusive a gente tem alunos de faculdade que continuam fazendo Integral Mind para acompanhar a faculdade, por causa dessa estrutura de aprendizado, eles terem esse suporte para pegar, especialmente faculdades mais complicadas ou alunos que têm dificuldades variadas, né? Então, um aluno lá que gosta de futebol, 4 horas por dia, o cara já tá, meu Deus do céu, nunca sentou para estudar mais que 20 minutos antes da prova, e agora o cara tem que estudar 4 horas por dia no cursinho. E o aluno que já, a menininha que chegou do colégio tal, que estudou a vida inteira, fazer lição de casa desde os 3 anos de idade, já está acostumado a estudar 12 horas por dia, acha que está pouco, queria estudar 16. A gente tem que frear a menina, né? Beleza. Os 2 alunos, eles têm deficiências emocionais, né? Um deles tem uma baixa resiliência. Qualquer coisinha ele já não aguenta. Qualquer coisinha ele já acha que é muito. E aí precisa fazer mais coisa do que isso, porque tem um conteúdo ali para fazer. Tem uma coisa que é do interesse dele de fazer, né? E uma vez que vira do interesse do cara, o cara sai fazendo que nem maluco. Então é uma maravilha, assim, quando você bota a responsabilidade do que ele tem que fazer no colo dele, né? E a hora que entende isso, eles começam a fazer. Mas mesmo eles querendo fazer, um aluno que tem essa deficiência, vamos dizer assim, ele acaba não ele consegue se matando muito, assim, com muito sofrimento, estudar as 4 horas por dia lá, né? Já a outra menina, ela estuda 16 horas por dia. Se deixar, a gente tem que reduzir o horário dela para 12, porque senão ela não dorme e ela vai chegar em outubro e vai ter um colapso, né? Então, tem várias coisas que a gente tem que, ao mesmo tempo, alinhar, e quem faz isso é o professor, né? E que ele faz isso de uma maneira intuitiva, na verdade. Ele bate o olho na aluno, ele consegue saber muito bem. É só você olhar, não precisa ter grandes sacadas, né? Mas a gente também tem métricas que a gente usa a inteligência artificial para poder mapear isso e fazer essa coisa virar uma coisa tátil, alguma coisa concreta, alguma coisa com dados que eu consiga, inclusive, apresentar para os pais, por exemplo, que às vezes os pais eles não entendem, acham que é balela. Falei, então, aqui, ó, olha como tá, né? Então, por exemplo, a gente tem um indicador de resiliência, que é essa habilidade de vamos aguentar mais aí, sem isso trazer um dano para a pessoa, sabe? Aquela habilidade da criança que andava de patins e com 3 anos de idade ele bota um patins no pé, ele sai andando, ele levantou, caiu, já levanta de novo, já cai de novo, e não é um problema para ele cair. Não acontece nada. Se eu caio e aí eu levanto e pronto, tá tudo bem. Inclusive eu preciso levantar rápido, porque eu quero sair correndo, né? Então, tem uma vivência, uma vivacidade, eu diria assim, na vontade de fazer, que faz com que lide com a frustração de uma maneira mais adequada do que lidar de tipo, meu Deus, eu não consigo fazer, etc e tal. Então, isso precisa ser ensinado para o aluno. E o professor daqui faz isso, né? Só que tem uma métrica de evolução, porque, obviamente, o aluno vai fazendo, isso é uma coisa que vai sendo feita dia a dia, vai melhorando um pouquinho por semana, etc e tal. Então, o aluno, depois de um certo tempo, ele tem, por exemplo, ele tem listas de exercício que a IA da Integral Mind que eu programei faz. Então, ele chega e fala, eu quero uma lista de exercícios tal. Ele faz a lista, aí ela mede quanto tempo ele demorou, quais exercícios ele teve, quanto tempo ele parou em cada questão. Então, ela mede tudo, absolutamente tudo que aconteceu com o cara fazendo aquilo lá. Depois de 4, 6 meses ele fazendo esse trabalho junto com o professor de resiliência, ele consegue fazer 1,5 vezes em tempo o que ele fazia e aumentar o acerto dele para 30%, 40% a mais. E isso fica na IA. Então, a gente consegue fazer um gráfico nesse negócio. Depois imprime para o cara e fala, tá aqui, ó. Tá vendo? Ó, isso aqui chama assim, agora você tem vergonha na cara. Olha que beleza. Maravilha. É o gráfico da vergonha na cara, entendeu? E aí mostra pro pai do cara. E aí o cara fala, olha, meu filho tá criando vergonha na cara. Eu falo, então, tá, olha só que beleza. Entendeu? Porque o cara tá aprendendo a se conscientizar da importância do que tem ele fazer por ele mesmo e, claro, o que não foi feito antes, que é o que a Regiane falou, se cuidou bem lá na terceira série, faz um favorzão para nós aqui na 6ª, 7ª no ensino médio, como todo mundo sabe, né? Mas, assim, o que não foi feito antes vai ter que ser feito agora, né? Não tem milagre. Mas, assim, feito nas condições corretas, dá para todo mundo se desenvolver super bem e super rápido, uma vez que tem essa sincronia, né? Então, esse ferramental, ele dá suporte, ele é adjacente ao processo, né? Mas ele traz uma validade que a gente achou importante para o aluno e para os pais. A gente já sabe,
A gente bate o olho e já sabe. Mas, assim, para o aluno ver, a hora que ele vê os gráficos dele, ele vê os números dele lá, Se ele torna fala, caramba, eu tô palpável, né? melhorando. Ele tem alguma coisa para segurar na mão, sabe? Que nem o menininho que passa de faixa no judô e agora ele, caramba, mano, sou faixa amarela, entendeu? Então, dá essa sensação de progressão, ainda mais uma escola que ela não tem o currículo tradicional. Né? Ela não é uma escola tradicional, não é um cursinho tradicional, não é nada tradicional. Né? Então, isso faz com que ele tenha alguma coisa que ele é dono do processo dele. Né? E, inclusive, essas métricas emocionais estão junto com os números, inclusive, de quanto eles acertou no Enem, quanto que ele tirou em física e todas as outras coisas, entendeu? Então, é um todo complexo que dá um feedback para o aluno no final. Muito bacana, muito bacana. Conhece, ele se conhece, né? Se autoconhece, olha quem eu sou, como que eu estou. Ele Isso é vê o resultado do que ele fez, importantíssimo. tem o retorno daquilo, ele tem um feedback daquilo. Ele fala, caramba, eu fiz e deu certo. Então, isso estimula cada vez mais uma crescente exponencial, entendeu? Olha que legal, que legal. E é bom produzir esse tipo de dados. É mais uma crítica que eu tenho, vou falar pra você, Marcelo. Você tá ligado que você esteve em sala nesse momento, nesse formato tradicional que nós temos. O pessoal dos anos iniciais fazem relatórios semelhantes, né? Não com a mesma precisão, porque não é a mesma tecnologia, né? E por aí vai. Mas tem alguns relatórios que são marcadores interessantes também que a gente novamente perde quando vai para o ensino médio, quando vai para os anos finais, né? Tem algumas dessas práticas que eu acho que nós acabamos perdendo, que são essas práticas de proximidade mesmo, né? Que você, é claro, desenvolveu de uma maneira muito, muito mais intensa, muito mais precisa, né? Afinal, é a metodologia que você tem, as suas tecnologias e por aí vai. E eu acho que isso é muito importante. Eu queria puxar mais uma questão também, porque no começo nós falamos sobre alguns pilares: segurança, resiliência, tenacidade emocional. Tenho a impressão de que enquanto a gente estava conversando sobre essa proposta, né, de desenvolver, nós já estamos conversando um pouco sobre esses pilares. Tem alguma coisa Sim. sobre eles que faltou, que seria legal a gente conhecer? Tem, a gente já falou sobre a segurança emocional, que é a criação daquele setup onde o professor e o aluno ele cria um ambiente propício para o aluno e cria o vínculo, né? Então essa seria a segurança emocional. A resiliência emocional é isso que eu acabei de falar agora, do cara criar vergonha na cara e ensinar ele a criar vergonha na cara de, basicamente, dar de volta para ele o problema dele, né? E falar, ó, o problema é seu, só que dá de um jeito que ele consiga subir a escadinha. Então a gente monta a escadinha do tamanho da perna dele, né? Não tem problema. Então, treinar esse treinamento emocional de conseguir superar dificuldades, conseguir ir atrás das coisas, acreditar que dá para fazer, porque muitos alunos chegam aqui achando que eles são burros, que eles não conseguem nada, que eles odeiam matemática, que eles são do tipo disso ou do tipo daquilo. Falei, filho, não tem tipo. Se você gostar da vida, você vai aprender as coisas, você vai gostar de tudo, né? É só questão da gente conseguir colocar para você de um jeito legal, né? E a terceira coisa é a tenacidade emocional, que é uma habilidade relacionada, porque uma é continuada da continuidade da outra, mas a gente colocou esse nome desse jeito para tentar mostrar como se fosse em partes uma coisa mais palpável, né? A tenacidade emocional seria a habilidade do aluno se recuperar de crises ou se recuperar de dificuldades, né? Por exemplo, aqui o aluno ele chega para a gente e fala assim: oi, eu tenho 16 anos, 17 anos, eu quero passar em medicina na UNAERP daqui a um ano e meio, e eu tenho essa condição escolar, eu tenho essas notas passadas. Ele chega, ele faz traz um monte de coisa, a gente faz um diagnóstico para ele, a gente chega para o aluno e fala, olha, aluno e pai, né? Chega e fala, olha, você vai passar em 1 ano e meio. Esse é o tempo que vai demorar. Pode ser que você passe em 1 ano, pode ser que você passe em 2. Mas o esperado, pelo que a gente sabe, pelo que a gente já tem história, que você vai passar em 1 ano e meio. Então a gente a gente já chega para a pessoa e não fala se ela vai passar, se ela não vai passar. É assim, tem um trabalho para ser feito e tem um certo tanto de coisa que dá para fazer, e você tem um certo tanto de coisa que você consegue fazer num dado tempo. Soma isso, divide pelo trabalho e vê quanto tempo vai dar, né? Então a gente já fala para a pessoa mais ou menos o que vai acontecer, e sempre acontece assim, né? Tanto que essa tática dos cursinhos de falar índice de aprovação para a gente é piada, né? Porque se for feito legal, vai dar certo e acabou, né? É só uma questão de quando vai dar certo. O problema é, eles têm vamos dizer assim, um feedback social do meio da onde eles estão, dos amigos, a família, a cobrança da tia no Natal, então às vezes ela vai fazer uma faculdade super difícil e a priminha vai fazer uma faculdade fácil e já entrou, a tia fala lá, Mariazinha já entrou na faculdade, você ainda tá no cursinho, e a menina lá fala, filho, eu tenho que estudar 17 horas por dia, sua irmã estudou 2 horas por dia para entrar, oi, né? Enfim, e tem esse peso todo, e eles, por serem jovens, ainda têm a falta de experiência emocional de lidar com esse tipo de situação, né? E às vezes eles prestam o vestibular numa hora que eles estão quase prontos para passar e não passam. Isso é sabido, eles sabem que, falou, você vai prestar
E você não vai passar, porque eles já têm tanto simulado feito antes, e eles fazem simulados das próprias provas, a IA monta a prova futura para eles, enfim. Eles chegam na prova sabendo exatamente quanto eles vão tirar, né? Então eles já sabem que não vão passar. Mas na hora que eles vão e fazem a prova e veem que não passou, né? Demora um tempo até eles entenderem que aquela prova, fala, olha a boa notícia é, você sabia que você ia tirar tanto, porque a gente fez aqui, e você tirou exatamente tanto. Então quer dizer o quê? Que está funcionando. Que o que a gente fala e o que está acontecendo no vestibular é a mesma coisa. A gente não está inventando, não estamos te enganando. E demora um tempo até o cara entender isso, porque ele fica achando que ele não foi bom, que ele não fez, que ele devia ter. Ah, eu estudei só 12 horas, vocês mandaram estudar só 12, eu falei que eu tinha que estudar 16 horas. Falei, não, calma, filho. Né? Então, ensinar e ressignificar o processo para ele entender dessa maneira da engenharia, do tipo, temos uma meta, temos um prazo, temos um recurso, vamos chegar lá. Né? E aí, até na cidade emocional, é essa habilidade do aluno conseguir enxergar, ter uma visão de todo, e não de cada etapa ou cada parte do processo, definindo o processo como um todo, porque eu falei aqui, tá toda uma porcaria. Entendeu? É isso. Nossa, que bacana, que bacana. Rê, tem uma forma bem interessante aqui, que é justamente ter a participação do aluno ativa, né? Ele está sempre participando, está sempre entendendo em que momento da educação que ele está, que momento do processo, para onde que ele está indo. Acho Quem ele muito é? legal Porque isso. ele é o ponto central. Então, quem eu sou nisso tudo? Eu brinco e falo, quem eu sou nisso? O aluno precisa saber, não é? Essa coisa de, a gente não pode dizer que... Vem cá, ô Joãozinho, olha, você viu como que você não avançou nada, né? O cara entende a partir do quarto, quinto ano. Gente, é incrível. E ele fica, eu não fui muito bem. Eu não fui muito bem. É possível você ir trabalhando, mas por que você não foi? Onde que eu posso te ajudar? Né? Eu tive um aluno esses dias, né, do quarto ano, dizem que ele é muito desafiador, né, é que comigo ele não é, então, e ele olhou para mim e falou, eu não entendo muito a multiplicação. Ele foi com a lição, óbvio, para minha sala, para terminar lá, né? E eu olhei e falei, nossa, sério? Ele falou, não entendo muito. Aí até falei, olha, quando você quiser, vem aqui que eu vou te ajudar nessa parte. Eu consigo te ajudar um pouquinho. Ele falou, verdade? Quer dizer, para ele já estava até ali, né? Eu não. Desistindo, Ou né? isso, e você vê, desde pequeno, eles sabem onde está eles vão entendendo onde é o ponto fraco, que não precisa ser, né? Se a gente tiver ali caminhos, Uhum. estratégias, metodologias, você vai fazendo com que esse aluno melhore. Então, é possível. Acho que o Marcelo traz isso muito bem, né? E assim, não consigo desassociar a questão de, gente, é independente de onde você estiver, porque tem muita coisa que a gente pode usar. E eles mostram para a gente o tempo inteiro onde é que eles estão sentindo dificuldade, é mais desafiador. E a gente pode ajudar e contribuir. Perfeito, É mesmo, você falou perfeito. bem, porque eles mostram, eles trazem as Eles coisas, né? Então trazem, parece que é eles uma coisa super trazem. difícil, mas não é, porque se a gente criar um ambiente onde eles podem trazer, eles mesmos trazem, né? Eles Eles já trazem. trazem a solução, né? A gente só precisa Isso. falar, tá, então vamos fazer É assim, aqui, ó. né? É isso mesmo. Muito bom. Perfeito. Fiquem conosco que nós já voltamos. Tá precisando economizar nesse começo de ano? A Editora do Brasil te ajuda. Garanta a compra do material didático com benefícios exclusivos, que só as escolas parceiras têm. Com o código Família Inteligente Economiza, você adquire um material didático com diversas vantagens na nossa loja virtual, com frete grátis e condições de parcelamentos diferenciadas na compra por cartão de crédito. Além disso, oferecemos pagamento à vista com débito, boleto ou Pix. Receba o seu material com comodidade na sua casa ou na sua escola. E ó, não vai perder os nossos descontos exclusivos, hein? Com o programa Família Inteligente Economiza, garantir o melhor material didático nunca foi tão fácil. Acesse editoradobrasil.com.br/família-inteligente-economiza e economize hoje mesmo. Tem um ponto, Marcelo, no nosso papo inteiro aqui que ele tá sempre voltando para mim, né? Que é justamente a ideia de que a todo momento tá tendo um diálogo com o estudante.
Todo momento o professor está conversando, todo momento o professor está ouvindo, o professor está dando retorno, vem para mim, eu entendo a métrica, repasso para ele e volta e vem e vai e volta e vem e vai. Tem um diálogo acontecendo, tem essa proposta de atenção. Seja para voltar e dar um retorno para ele com número, seja para dar uma métrica de desenvolvimento, seja para fazer uma crítica, seja para puxar para estudar um pouquinho mais, seja para falar, vamos levantar um pouco aqui o degrau, ou vamos baixar um pouquinho o degrau aqui para você ficar mais confortável. Mas tem sempre um processo muito atencioso de estar ali pronto, ali próximo, ali conectando, né? E eu achei isso uma coisa muito legal dentro da proposta da Integral Mind. E que eu acredito, é claro, né? Na Integral Mind você conseguiu agregar diversos valores, tem a aula direto, né? Então, assim, obviamente que ali o desenvolvimento e a atenção ela é mais plena. Quando a gente pensa numa escola pública, ou numa escola particular mesmo, no ensino mais tradicional, eu acho que pelo menos a ideia do diálogo é algo que nós podemos puxar para isso, né? O que você pensa sobre essa ideia? Então, é isso que eu estava falando. Embora eu tenha desenvolvido a técnica num ambiente isolado, vamos dizer assim, como se fosse um laboratório, fala, tá, mano, mas isso não é a vida real, né? Fala, É ideal, não é o né? mundão, né? O que foi no ideal, exatamente. Mas o que eu descobri ali se aplica em qualquer lugar, porque é a mesma matéria-prima, né? Então, essa questão que você levantou muito bem levantado, eu acho que eu diria que essa questão é central na engenharia educacional. Que da mesma forma que a mãe, por exemplo, num outro contexto, não é o nosso contexto educacional, mas num outro contexto de maternidade, a mãe sabe o lugar dela e o filho sabe o lugar dele, e eles se comunicam e as coisas funcionam, ali fala, ó, eu faço minha parte, você faz a sua parte, e a gente se entende ali, e aí cada um faz a sua parte, aquelas partes elas viram um todo, né? E esse todo funciona bem se ele funcionar de maneira harmônica, né? Essa mesma harmonia tem que ser passada para um ambiente escolar ou de trabalho ou qualquer outro, na minha opinião, de qualquer outro, mas especialmente no ambiente escolar. E a responsabilização do aluno pelo processo dele, para ele passar a ser parte ativa, é o que faz diferença na motivação. Porque se ele vai num lugar onde ele não tem nada a ver com aquilo e meio que qualquer coisa que acontecer tanto faz para ele pode ser lá no futuro, sei lá, tipo, mas ele não quer saber do futuro, ele quer saber de agora, ele quer jogar bola agora, entendeu? Ao jogar bola, ele chuta a bola, ele faz gol, aí é legal, entendeu? Aqui eu não tô fazendo nada, né? A hora que eu responsabilizo ele passa a fazer alguma coisa ali. E esse fazer alguma coisa, seja com feedback, seja com e obviamente o professor faz essa ponte, né? E aí passa para ele a real, falar, filho, claro que tem hora, tem jeito e tem momento de falar as coisas, mas eventualmente a gente fala na lata pro cara. Fala, filho, não tem como eu te ajudar se você não se ajudar. E aí? O que você quer? Você vai querer ficar desse jeito mesmo? Porque aí sua mãe vai virar um caos, né, cara? E aí depois você reclama que a sua mãe te enche o saco e você vai falar que a culpa é dela. E aí o cara dá presta atenção nele, que é uma maravilha, entendeu? Então, essa comunicação, no final, é o que faz o aluno se sentir parte ativa e, portanto, passar a fazer a parte dele em conjunto para criar essa harmonia funcional, entendeu? E aí, essa coisa, aí a métrica, cara, se tem isso, a métrica vai ser ótima, completamente dispensável. Se não tem, a métrica vai ser péssima, que também faz a métrica ficar dispensável, porque assim, ou funciona ou não funciona, ou quanto mais perto disso, mais ou menos vai funcionar, entendeu? Então, essa foi a sacada central, fazer o aluno passar a ser parte ativa do processo dele. Por quê? Porque ele tá lá. É com ele, é para ele, entendeu? Então, aí tem-se a ideia de que a criança não entende, que a criança não vai entender. Fala, elas entendem muito bem. Né? Elas podem não entender tudo o que você sabe, de que interessa, mas elas entendem que aquilo é bom para elas, que elas têm que fazer, se falar direito. Opa, se não entende. Né? E se não consegue fazer... Quem não gosta de fazer uma coisa que é valorizada? Você está fazendo o seu trabalho, eu estou fazendo o meu, está cada um fazendo o seu trabalho. Você faz o seu trabalho e é valorizado. Você fala, caraca, que legal, mano. Olha só, eu fiz um negócio mó legal, que eu achei que era mó legal, e ficou legal, e a galera achou legal. Todo mundo gosta disso. Por que o aluno não vai gostar? E o que custa isso? Em que lugar que não dá para colocar isso? Sabe? Seja na escola pública, particular, privada, cursinho, ensino médio, infantil, individual, não. É da natureza humana, no final. E essa que foi a sacada da engenharia educacional, de conseguir entender a natureza humana e como depois vamos vendo aplicar isso em diferentes circunstâncias. Mas são princípios fundamentais, e esses princípios eles são sempre voltados para uma harmonia
e para um funcionamento conjunto das forças ativas, que é o estudante e o professor. Né? Fantástico, fantástico. É muito de uma postura mesmo, né? Lógico que, novamente, na Integral Minds você consegue criar um Postura. ambiente ideal, né? Um ambiente ideal para desenvolver essa postura, né, no máximo possível, assim. Mas tem muito de uma postura que dá para o professor realizar na medida do possível, na medida da realidade dele, mas é uma postura, né? É algo que dá para você aplicar, para você Uhum. desenvolver ali. Eu tenho uma última questão sobre a Integral Minds agora diretamente, né? Para você, com todo esse desenvolvimento, toda a ideia de uma engenharia educacional, todos os resultados que vocês têm recebido lá, para onde que está indo essa abordagem? Quais são os próximos passos, assim? Para onde que a Integral Minds está caminhando? O que que você tem como ideia? Como que a gente faz para conhecer um pouco mais também? Olha, a ideia da Integramind não é crescer em número, não. Assim, não está querendo crescer e fazer um monte de coisa, espalhar para um monte de lugar, não. Porque o que eu devo à engenharia educacional, essa técnica educacional, eu devo nada menos que o mínimo da perfeição do passar isso para frente direito. Né? Então, o que, que a gente acaba fazendo? A gente pega o professor e a gente faz a mesma coisa que a gente faz com o aluno, a gente faz com o professor aqui dentro quando ele entra. Né? Então, o treinamento dele é feito exatamente igual o que ele vai fazer com o aluno depois. Inclusive, as supervisões que eles acabam tendo é individual, é no feedback, é no conversacional, é no falar onde é que tem que chegar, é no explicar para ele o que é possível, porque muito das coisas não é falta de vontade do professor, né? É simplesmente falar, mas pode fazer isso? Eu falo, então, pode. Quem que diz que não? Né? O quê? Você falar a verdade para o seu aluno? O que não pode? Ah, mas vai, não, mas vai pegar. Eu falei, então, assim, tenta assim, tenta assado, tenta aos pouquinhos, né? E aí ele vai chegando naquela coisa, né? Então, o crescimento da Integral Mind hoje, ele acontece de uma maneira orgânica. Eu venho aqui e falo para vocês como funciona, eles estão lá fazendo as coisas e vão melhorando no que eles fazem, né? E o que fala acaba sendo, o que acaba acontecendo é que o resultado acaba falando por si só, né? Porque, inclusive, não fica caro para o aluno. A Integramind não é uma escola cara, não dá. Às vezes a pessoa imagina, fala, nossa, o cara vai pagar uma fortuna. Fala, não paga uma fortuna, não. É só organizar direitinho, porque como o aprendizado acontece mais, eu preciso de menos tempo, menos recurso, menos hora aula, menos encheção de saco de tudo lá, para poder fazer funcionar. Né? Então eu consigo fazer num preço bom, uma coisa que acontece muito bem, obrigado. Né? E aí isso vai criando uma cultura diferenciada, que vai fazendo com que os professores vão querendo ficar. Então já tem professores de casa aí de 6, 7 anos a mais já, e especialistas nessa abordagem, e aí eles vão melhorando, inclusive, as dificuldades deles, porque eles têm que dar aula de tudo. Né? Então o cara entra biólogo, ele tem que dar aula de física. Então, ele vai ter que aprender física. Entendeu? E aprender física para dar aula de FUVEST, segunda fase de física, bem, para a menina que estuda 12 horas por dia. Né? Então, tem um trabalhinho para os professores, entendeu? Mas como eles veem que tem uma coisa ali que é real, eu falei, ó, ou é isso ou não é isso, né? Tem uma coisa real acontecendo, o cara se anima. Então ele vai acabando fazendo parte da casa. Então a coisa vai crescendo de uma maneira meio orgânica, entendeu? E vai acontecendo naturalmente, vai trazendo isso. A dificuldade que a gente tem hoje é que é uma coisa tão nova, tão nova, tão nova, que até quando eu conto os resultados, a galera acha que é mentira. Então demora assim para o povo meio que entender que dá para fazer uma coisa dessa, e o que eles ficam mais chocados não é exatamente com o resultado que acaba dando, que é muito bom, é quando eu falo que é fácil, que dá para fazer, que não é tão difícil quanto imagina. Né? Por quê? Porque depende dessa coisa que é uma postura. E que professor que você conhece que não tem postura em sala de aula? Se não tem postura em sala de aula, nem entra na sala de aula, né? Porque já começa por aí, entendeu? Então, o que não quer criar vínculo com seus alunos, que não faz porque gosta dos alunos, a base tá aí já. Né? A única coisa que eu fiz foi estudar como isso funciona e organizar de um jeito para que aplique-se isso de forma a reduzir esse desperdício que você falou, né? Perfeito, perfeito. Que legal, que gostoso de saber, viu? E já devo avisar pra você que nós estamos chegando aqui nos momentos finais. Eu tô levando muita lição, tá? Desse papo. E eu já explico melhor pros estudantes, pra galera que tá ouvindo a gente, pros professores que estão ouvindo a gente, pra quem tá na universidade, coordenadores, um pouquinho mais do que eu pensei aqui. Só que eu preciso te avisar, Marcelo, que quando nós estamos encerrando o programa, tem 3 perguntas dificílimas que nós fazemos pra todo mundo que tá aqui na mesa, tá? Olha que Tá difícil. bom. A primeira é, se você gostou do bate-papo, complicado. A segunda é como eu sei mais sobre você, como eu posso acompanhar um pouco mais do seu trabalho. Me interessei muito, quero saber um pouco mais. Como que eu faço? E terceiro, uma dica, um pedacinho seu, uma dica, um conselho, um pensamento que possa acompanhar os nossos ouvintes. Mas para dar tempo para o Marcel pensar, Regiane Taveira, vamos começar por você, minha querida. Você que tem toda uma engenharia também, está estudando bastante agora para esse novo desafio que vai acontecer na sua escola também.
3 perguntinhas para você. Primeiro, o que que você achou desse papo? O que que você está levando com você? Segundo, onde eu acho a Regiane? E terceiro, que pedacinho seu que fica conosco hoje aqui? Nossa, Keller, uma delícia esse papo. E quantas coisas ficaram na cabeça e quantos pontos de interrogação eu Sim, fui deixando aqui nas minhas anotações hoje. O que é bom, não é? E o como é bom ouvir também, não é, Keller? Coisas que a gente também vem falando, a gente sabe que não existe receita, não existe receita, mas existe melhores caminhos. Não é? E como é bom ouvir, o professor tem que estar se formando o tempo inteiro, né? Em sim. processo de formação, esse aluno tem que ser ativo do processo de ensino e aprendizagem dele. Ele é o centro, ele tem que entender o que ele está fazendo lá. Então é muito bom olhar, né, e falar, gente, a gente está também indo por um caminho que é correto, não é? Então, enfim, mas que cheia de coisas, precisamos até de mais programa, não é, Por Kelly? favor. Por favor, para a gente, né, associar tudo, acomodar tudo que a gente viu aqui, escutou, para a gente, né, surgem as dúvidas, mas isso é importante também. Eu adorei o programa, Kelly, e eu tô aqui no Arco 43, estou no Instagram, estou no Facebook, mas, gente, eu tô lá no chão da fábrica, onde a gente tenta fazer todos os envolvidos, né, no processo de ensino e aprendizagem do aluno, inclusive ele, né? A gente tenta fazer essa mágica aí acontecer, e é isso mesmo, é a gente acreditar que a gente consegue mudar até o que é impossível. E é aos pouquinhos, e com certeza a gente chega lá, não é? Talvez não no 100%, mas a gente está tentando o melhor. E não teve jeito, né? Marcel foi falando aqui, e eu comecei a pensar essa questão do vínculo, não é? Do vínculo do professor com o aluno, da família. Gente, aquele filme, acabei nem procurando aqui, mas é Mãos Talentosas, que aquela mãe, olha, acho que é isso, né? Que ela olha, eu já indiquei ele aqui, inclusive, que ela olha para os filhos e ela fala: olha, vocês vão continuar assim? Vocês querem continuar desse jeito? A partir de hoje vocês vão ler, ninguém vai mais assistir TV. Gente, e é isso, não é? O professor também precisa fazer esse aluno perceber que às vezes a gente sabe da nossa realidade, que às vezes esse nosso aluno, nessa nossa criança, esse nosso adolescente, ele nem tem lá o responsável com ele para dizer, olha, vai fazer tal coisa. Então, nós assumimos um papel muito maior no processo de ensino e aprendizagem dessa criança, e de educação, enfim, né, de olhar para ele e falar, meu, é possível, mas, ó, você tem que seguir isso aqui, não é? E, às vezes, é, sim, de um tom mais firme, porque, né, não é nada... a gente vai dialogar, sim, a gente vai ter sempre uma escutativa, mas há momentos que você tem que falar, meu, você quer continuar assim? Não é? E a gente tem que ter esse papel também lá na escola. Adorei, Keller, foi uma delícia. Perfeito, perfeito. Rei, obrigado, viu? Muito obrigado pelas reflexões, muito obrigado pelo seu trabalho lá com os anos iniciais, que é sempre fantástico e está muito perto do que a gente gostaria, do que a gente quer. Agradeço muito, viu? Obrigada, eu. E vamos lá. Marcel, obrigado demais, cara, por esse papo. E tem 3 perguntinhas aqui para você responder. Primeiro, o que que você achou dessa conversa? Segundo, ouvi aqui, tenho planos para o futuro, acho que a Integral Mind pode me ajudar. Como que eu faço para conhecer um pouco mais? Ou eu me interessei sobre essa postura, me interessei sobre. Quero compreender, quero te acompanhar, quero entender um pouco mais os processos. Ou fiquei com dúvida, quero um contato. Tem alguma forma de eu conhecer mais sobre a Integral Mind, conhecer mais sobre o seu processo, conhecer mais sobre os projetos, acompanhar vocês? Essa é a segunda pergunta. E a terceira, algo que você deixa ser um pensamento, uma frase, um filme, uma música, alguma coisa que seja um pedacinho seu para nos acompanhar. Legal, eu adorei o papo, achei maravilhoso, muito bom poder falar com gente inteligente, gente bem intencionada, gente que quer fazer as coisas funcionar, sabe? Porque o mundo está precisando bastante de gente que quer fazer as coisas andar para frente, né? E especialmente criar gente que quer fazer as coisas andar para frente, né? E a gente faz isso com amor, com cuidado, com carinho. Então achei o papo excepcional, excelente, e me senti super acolhido, muito muito aberto, até porque as coisas que eu tenho para dizer às vezes elas parecem meio fora da mão de tradicional das coisas, mas a experiência que eu tenho, né? E eu acho que ela pode agregar bastante coisa mesmo. Então, achei muito, muito bom ter vindo aqui conversar com vocês, bem legal mesmo, né? Para falar com a gente no Integral Mind, acho que o jeito mais fácil é seguir o Instagram, que é @IntegralMindSP,
E aí lá dá o botão do WhatsApp, só clicar no botão do WhatsApp que vai ter alguém para conversar e explicar qualquer coisa que quiser. Mesmo se quiser falar comigo, pode falar direto por lá. Se tiver dúvida, Regiane, quiser falar comigo, se vocês tiverem qualquer coisa, vocês daqui ou quem está ouvindo, quiser conversar sobre, entra lá e manda mensagem lá que eu respondo para vocês. A gente bate papo em offline aí, até para fazer conexões ou qualquer coisa que vocês acharem legal, eu tô disponível. É @integralmindsp, tá bom? O Instagram. E acho que a reflexão que eu deixaria para vocês é que, pela a minha experiência educacional, ela se resumiu a me surpreender para o bem com as coisas, sabe? Porque eu tive uma educação que não foi fácil, né? Passei bastante tempo aprendendo um monte de coisa, e eu sempre tive. Eu não era um bom aluno, não achava fácil a escola, eu nunca fui um aluno excelente, assim, que vai bem em tudo, mas embora era interessado lá do meu jeito. E o que eu fui percebendo no rumo da educação é que às vezes é mais jeito do que força, sabe? E aí, quando a gente para pensar e não sabe exatamente o jeito, a gente fica meio desesperançoso. Eu, pelo menos, fiquei muito tempo desesperançoso como professor. Porque é pressão da escola, é pressão dos pais, é pressão do aluno, é pressão de todo mundo, e eu ali tentando fazer o melhor, sabe? A minha dica para vocês seria: não percam a esperança, não percam o brilho nos olhos de fazer as coisas que vocês amam pelas razões pelas quais vocês amam, sabe? Porque através disso foi que eu fui achando as formas de fazer, né? E eu acho que qualquer um que parar para fazer vai conseguir ver as mesmas coisas, porque elas estão aí para todo mundo, né? Então, embora, por mais que a maioria às vezes não consiga entender, ou não veja daquela forma ainda, que bom, seja um pioneiro, vai lá e descobre a melhor forma de você dar a sua aula para aquele seu aluno que você está lá na frente, né? Porque a gente tem uma responsabilidade com eles, né? Então, acho que a gente não perder a esperança é a melhor forma da gente inspirá-los a não perder a esperança também, e ser o melhor que eles podem ser. Perfeito, perfeito. Marcelo, muito obrigado por essa fala, muito obrigado pela reflexão, muito obrigado pelas ferramentas que você apresentou aqui pra gente conhecer um pouquinho mais. Quero te parabenizar por esse trabalho que eu quero acompanhar, quero entender um pouquinho mais também, ver como que isso pode auxiliar na minha prática docente também, de que forma que eu posso encontrar esses caminhos que nós estamos conversando aqui. Eu agradeço muito pela tua presença, espero ter a chance de receber novamente, pra gente conversar sobre propostas, ter ideias, entender um pouquinho mais do que a gente pode fazer pela educação como um todo. Muito obrigado, meu querido. Agradeço muito. Prazer foi meu. Muito obrigado a vocês pelo espaço. Perfeito. E vamos lá, chegou então a minha vez. Quero dizer que eu gostei muito desse papo e eu vou falar um pouquinho mais, ó. Você que está acompanhando a gente, se você for coordenador e diretor, ouve novamente, ouve esse programa outra vez. Se você for professor ou estiver se formando professor, tem aqui diversas falas do Marcel e conversas nossas que são realmente posturas. Eu sei que pode ser que você não tenha um aluno, como é no caso da Integral Mind, pode ser que você não tenha acesso à tecnologia, pode ser que você não saiba como fazer métrica, pode ser que você não tenha diversos dos parâmetros e das formas que o Marcel desenvolveu e tem lá acessível para ele, para a equipe dele, para os estudantes dele. Mas tem aqui diversas posturas que eu acho que são muito interessantes para nós, como professores, a gente tentar analisar, a gente tentar se apoderar um pouco disso também, como o fato de você ouvir, estar sempre fazendo uma troca, tentar acompanhar, tentar conversar com seus colegas sobre alguns estudantes específicos, não esquecer de conversar também sobre aqueles estudantes que estão se desenvolvendo. Às vezes a gente dá muita atenção para os desafios e eles precisam de atenção, só que os outros também precisam, viu? E são pontos que às vezes nós não conseguimos cobrir como professores. E também o fato de tentar encontrar caminho, não desistir de encontrar caminho. Sei que muitas vezes a gente tem mesmo essa desilusão, às vezes, com alguns aspectos da educação, mas é importante que o caminho passa pelas nossas mãos. Perdão, é importante que o caminho passe pelas nossas mãos, porque senão outras pessoas que estão fazendo as políticas às vezes não entendem o que é a realidade de uma sala de aula. Então é importante que nós, professores, que a gente tente encontrar esse caminho, como o próprio Marcel fez, encontrou, desenvolveu essa metodologia, escola, né, um trabalho ali gigante. Então dá uma ouvida novamente nesse programa que eu sei que tem muito ouro e muitas pérolas aqui que pode te ajudar, viu? Eu mesmo estou saindo com algumas reflexões para fazer que são muito importantes. No mais, quem quiser me encontrar por aí, @cobkeller lá no Instagram, Marcos Keller em algum lugar. Não tem muitos Marcos Kellers por aí, então você me encontra com alguma facilidade. Ainda tô no meu sabático offline de excesso de internet, mas em breve a gente volta com mais conteúdo além dos podcasts também nas redes sociais e por aí vai. E também quero te dizer uma coisa, você que nos acompanha,
tem uma história, tem uma realidade, tem algo acontecendo na sua sala de aula, envia pra gente, tá? Nós queremos ouvir. E a minha dica vai ser novamente para que você reouça alguns pontos desse programa e se esforce para não perder essa esperança, tá? Eu foco muito, eu fecho muito com aquilo que o Marcel falou. A fala dele da gente continuar, de nós buscarmos, ela é importante. E esteja presente pro professor que tá meio desesperançoso, aquele colega do lado, não se contamina com isso não, mas dá um incentivo para ele, viu? Que às vezes a gente precisa estar junto com o nosso colega também, porque a própria resiliência emocional dele talvez não esteja tão resistente como já teve em outro momento, e a nossa também pode ficar baixa em outro momento. Então esteja lá pelos seus colegas, pelos seus pares, tá? É muito importante. No mais, eu sou o Marcos Keller e até semana que vem. Gravação e edição Agência Bowie, produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Supervisora de Marketing, Lívia Garcia. Siga-nos nas redes sociais. instagram.com/editora do Brasil _oficial, facebook.com/editora do Brasil e youtube.com/editora do Brasil.